O Roda de Entrevista Especial desta sexta-feira recebe mais um pré-candidato a presidente da República. Já recebemos aqui Álvaro Dias, que é do Podemos, que esteve em fevereiro pré-candidato a presidente. E hoje é Aldo Rebelo, do Solidariedade. Eu disse que abria com perguntas de telespectador, o telefone está aí na tela, já tenho a primeira. Ministro, boa noite. Gostaria de perguntar se o senhor e seu partido poderiam apoiar Ciro Gomes, caso a sua candidatura do Solidariedade não engrene. A pergunta é do Paulo Henrique Faria. Paulo Henrique, eu tenho uma relação de amizade, de convivência com o Ciro Gomes há 40 anos. Nós fomos contemporâneos do movimento estudantil e, aliás, concorremos à mesma eleição da UNE. Ele numa chapa e eu na outra chapa. Depois fomos ministros juntos no governo do presidente Lula e temos uma relação de identidade política muito grande. Ocorre que, no momento, ele é pré-candidato a presidente da República pelo PDT, com muitos pontos de identidade com aquilo que eu penso. Aliás, o Paulinho da Força foi, durante muito tempo, dirigente do PDT. Aliás, foi candidato a vice-presidente do Ciro Gomes, numa eleição presidencial. Então, isso mostra que há uma identidade. Mas, no momento, eu trato de consolidar a minha pré-candidatura. Eu não cogito de alianças no momento, porque isso não está posto. Acho que o Ciro tem interesse em consolidar a candidatura dele, a pré-candidatura, e nós, do Solidariedade, fazemos o esforço para consolidar a minha pré-candidatura. Esse é o motivo da minha visita, da minha agenda com a Federação das Indústrias, com os trabalhadores, com o deputado Lucas Virgílio, que aqui me acompanha e é naturalmente o anfitrião. Esse é o esforço nosso. Agora, depois para o segundo turno, tá certo? Eu acho que aí pode, de fato, haver uma discussão. No debate, em torno dos temas relevantes, pode haver identidade, mas, nesse momento, nem eu cogito e nem o próprio Ciro cogitará no momento dessa aliança. Ministro, como pré-candidato à presidência da República, como o senhor já está se posicionando dessa forma, qual é a opinião do senhor, qual a posição do senhor em relação às recentes reformas feitas pelo governo Temer? O senhor pretende mantê-las ou dar continuidade a elas, ou revogá-las ou modificar, especialmente a reforma trabalhista e a tão propalada reforma da Previdência? Qual é o pensamento do senhor a respeito dessas questões? Todos os governos tentaram fazer uma reforma da Previdência. O Fernando Henrique fez, uma parcial, o presidente Lula também fez, eu era o líder do governo. Era uma situação de muita dificuldade, não é um tema fácil de ser discutido, de ser debatido. Havia resistência no próprio PT, dissidências. Para aprovar a reforma, nós tivemos que ter apoio de alguns votos do DEM e do próprio PSDB. Então, mas nós aprovamos essa reforma. E depois a presidente Dilma cogitava também de enviar uma outra proposta. O que é que eu penso? Você só pode falar em reforma se você tiver critérios para discutir essas reformas. Qual é o primeiro critério? Se essas reformas ajudariam o país a resolver o problema central. Qual é o problema central do país? Voltar a crescer, voltar a se desenvolver. Sem crescimento, sem desenvolvimento, não tem solução para o desemprego, para a crise fiscal, para a previdência, não tem solução para nada. Então é o seguinte, as reformas ajudam o país a crescer, a se desenvolver. O segundo, ter um critério. As reformas não podem aprofundar as desigualdades no país, que já são grandes. Não pode cavar mais fundo esse abismo. E as estatísticas estão aí demonstrando que nos últimos 2 anos, o país que já era desigual, aprofundou essa desigualdade. Então, você começar uma reforma da Previdência, que tira direito de aposentadoria de trabalhador rural, qual é o cabimento que tem? Ele ganha um salário mínimo. Você tem aposentados não, né? Categorias que ganham o teto ou acima do teto. A mulher tem ajuda de moradia, o marido também tem. Se tiver casa, aluga e passa a receber ajuda de moradia. O senhor está falando do judiciário? Não só. Tá certo. O Ministério Público também. Tá certo.
Então é o seguinte, você vai discutir reformas que, não digo que atinjam, mas que levem em conta quem pode cooperar para restabelecer o equilíbrio, não apenas da Previdência, mas do setor público no Brasil, eu acho que aí você tem que discutir. E a outra coisa é que não pode discutir reforma sem a participação dos interessados. Vai discutir reforma trabalhista, tem que ter a participação dos trabalhadores. Fizeram uma reforma sindical aí. Tiraram todo o financiamento dos sindicatos e permaneceu o financiamento do empresariado. Eu acho que é preciso haver equilíbrio. Os empresários têm legitimidade para fazer sua vida de reivindicação sindical, tem, mas os trabalhadores também precisam, e eles precisam participar desse debate. Deputado, o senhor tem 40 anos, mais de 40 anos de vida pública, de embates, de política, enfim, os seus olhos já viram muita coisa. O senhor foi integrante do PCdoB, foi comunista na época da ditadura militar, depois tornou-se ministro, liderou e fez uma leitura sobre militar, ou seja, há uma visão ampla que coloca o senhor numa condição singular de fazer uma análise do Brasil e das pessoas. Diante disso, eu lhe pergunto, o que está acontecendo com o diálogo, com o Brasil de hoje? Essa tendência de tanta raiva, de tanto ódio, essa polarização, como o senhor me falou, nós não somos mais mestiços, somos uma coisa ou outra, somos brancos, ou pessoa esquerda ou direita. O que está acontecendo com esse discurso, sobretudo essa popularização entre os jovens das redes sociais, um discurso de ódio, de intolerância, de aplauso a regimes ditatoriais, de exaltação a torturadores? Em que momento é que nós pegamos essa curva na história e chegamos a esse ponto que nós estamos hoje? E como dialogar como candidato, como dialogar com esses grupos? Difícil a resposta. Não é difícil. Difícil é a situação. Compreender não é difícil. Eu fiz movimento estudantil durante o auge do regime militar e da repressão. Eu estudava numa faculdade de Direito, hegemonicamente conservadora, mas nunca fui alvo de ódio de ninguém. Era de discordância. A maioria discordava, mas me tratava com respeito e até com alguma admiração. Tá certo? Tanto que nós ganhávamos as eleições por centro acadêmico. Não ganhávamos porque éramos de esquerda. Ganhávamos porque éramos respeitados. Tá certo? Era uma coisa diferente. Eu acho que houve um processo de despolitização. Eu não tenho problema que o país esteja dividido. O problema é estar dividido pela razão errada. Esse país já esteve dividido várias vezes. Quando foi da independência, estava dividido entre os que queriam e os que não queriam a independência. Quando houve a luta pela abolição dos escravos, também dividiu-se. Muita gente não queria a abolição, achava que era invasão de propriedade, achava que era um absurdo, que tinha que ter indenização. Mas o país estava dividido em torno de uma causa. A República também dividiu o Brasil em torno de uma causa. 30 dividiu também em torno de uma causa. A industrialização, os direitos sociais, a legislação social. Hoje está dividido em torno de coisas absolutamente secundárias. Esse ódio que brota é um ódio despolitizado. Eu acho que é o ódio da desorientação. Você tem um presidente da República fazendo uma caravana lá pelo sul do país e sofre um atentado à bala. E até hoje não foi identificado. Ou seja, se o ex-presidente da República sofre um atentado, qual é o limite para isso? Um general, um homem conservador, mas respeitável, vai fazer uma palestra numa faculdade, é agredido fisicamente, espancado. Eu digo, quando você quer vedar o espaço político ou público ao seu adversário, você deve estar preparado para que isso também seja vedado a você. Ou seja, nós vivemos que é um ambiente de pré-guerra civil espanhola, de pré-revolta federalista de 1893, lá no Rio Grande do Sul, quando a política esgotou os seus mecanismos e cada um pegou um punhal, uma pistola, um bacamarte e saiu tentando resolver as diferenças na bala. Acho que nós não podemos aceitar. A minha impressão é que isso é uma franja, é uma parcela pequena. A maioria da sociedade e das pessoas repudia, rejeita, e acho que esse discurso de ódio não vai prosperar no Brasil. As pessoas já estão cansadas, acho que já estão cansadas. E isso vai se tornando uma coisa residual e, na minha opinião, isolada. Tomara, tenho mais uma pergunta de telespectador, me permite?
Se você fosse ministro da Defesa, o que faria diante das declarações do general Vilas Boas, visto que o regime militar do Exército proíbe declarações públicas sobre assuntos políticos partidários? O senhor defenderia a punição dele? É a pergunta do Cristiano aqui de Goiânia. Olha, eu tenho que dizer o que eu fiz quando eu era ministro. Dizer o que é que outro ministro deve fazer, eu não acho que seja correto. Quando eu era ministro da Defesa, houve uma declaração do general Mourão, lá no Rio Grande do Sul, ele comandava lá do Sul. E houve cobrança, inclusive, de 2 senadores, acho que um de São Paulo e outro, não sei se do Espírito Santo, que cobraram, né, qual era a posição. E como ministro da Defesa, eu tinha que oferecer uma decisão sobre aquilo. E a decisão foi deslocar o general Mourão da sua posição, removê-lo, como se dizia na época. Mas agora, o Vilas Boas falou demais na sua opinião? Eu não vou dizer o que é que o ministro deve fazer, eu acho que é imprudente da minha parte dizer assim, se eu fosse o ministro da Defesa, eu não sou o ministro da Defesa. Se eu fosse o ministro da Defesa, eu saberia o que fazer. Como eu não sou o ministro da Defesa, eu não vou dizer o que é que o outro deve fazer, tá certo? Além disso, tenho, pelo Vilas Boas, respeito e apreço, e certa gratidão pelo comportamento adequado que ele teve no auge dessa confusão toda, quando eu era ministro da Defesa. Então, eu não vou me meter em fazer julgamento daquilo que, na circunstância, não me cabia. Ministro, eu queria retornar à questão do que o senhor falou a respeito do discurso do ódio. No centro dessa questão, dessa polarização da discussão política brasileira, a gente encontra um fenômeno que é um fenômeno específico e único, aparentemente, na história do Brasil, que é a Operação Lava Jato, que culminou recentemente, não somente no atentado contra o ex-presidente Lula, mas na prisão dele. O presidente Lula se encontra preso em Curitiba hoje. Qual que é a posição que o senhor assume diante da Lava Jato, dos procedimentos especialmente do juiz Moro e especificamente da prisão do presidente Lula? Porque a mim me parece, podendo estar errado, e eu gostaria de aprender com o senhor nesse sentido, que esse episódio é o pivô da crise política, dessa dificuldade de diálogo político que inclusive reverbera no restante da população. Vamos tratar os fenômenos distintos que envolvem essa Operação Lava Jato. Vamos começar do mais geral, ao combate à corrupção. Eu acho que o combate à corrupção na democracia é uma coisa necessária e importante. Por quê? Porque a corrupção não só degrada, desacredita, diminui no cidadão a crença, o apreço e o respeito pelo processo democrático. Daqui a pouco as pessoas olham e dizem, democracia, é isso aí? Para roubar, para fazer malversação de recurso público, para desviar. Então, o combate à corrupção é também uma forma de você defender a democracia de uma mazela, onde ela sempre está presente, e não é só no Brasil, às vezes, não, é no Brasil, não. Não, vai examinar os outros países, vai examinar a história dos Estados Unidos, vai examinar no Japão, na Holanda, quantos primeiros ministros, dirigentes, governantes caíram por causa dessa mazela, dessa doença da vida social e política que é a corrupção. Então ela tem que ser combatida. A segunda é o seguinte, as corporações encarregadas pela lei, pela Constituição e pelo Congresso de combater a corrupção, toda essa legislação foi atribuição do Congresso, nem sempre se conformam em cumprir a missão constitucional e se limitar ao que a lei estabelece. Eu acho que há no país uma disputa muito mais profunda, muito mais permanente, que ultrapassa o combate à corrupção, que é uma disputa em torno do destino. Destino em que sentido? Na antiguidade, na Grécia, na Pérsia Antiga, o destino era uma atribuição dos deuses. Se você quisesse saber o que iria acontecer amanhã ou no futuro, não era a política que decidia, eram os oráculos. Você ia,
nos oráculos, e eles diziam como ia ser o seu futuro, como governante, como general, como comerciante. Então, os deuses eram os donos do futuro, do destino e da tragédia. Quando a política foi inventada, é como se os homens subtraíssem dos deuses essa atribuição. Os homens passaram a ser donos do seu destino e, portanto, também da sua tragédia. Há um diálogo em torno desse tema entre o Napoleão Bonaparte e o Goethe, numa vez lá na Alemanha, não sei se em Berlim, eles conversaram sobre isso. Bem, o que é que eu digo, deixando a antiguidade na antiguidade e vindo para hoje? Eu acho que há candidatos a deuses, tá certo? Aqueles que querem subtrair novamente da política a atribuição do destino. Eu acho que são essas corporações. Eu acho que elas imaginam que tem mais legitimidade para decidir o futuro e o destino da sociedade do que a política. A política está corrompida pela compra do voto, como eles dizem, pelas mazelas, pelas imperfeições dos partidos. E dizem, nós estamos purificados pelo mérito, pelo concurso público, pelo cursinho do Damásio, que prepara lá em São Paulo essas carreiras jurídicas de quem pode se dedicar 4, 5 anos para participar de um concurso, tá certo? O Degarde nos chamou... eu tenho que chamar um intervalo e a gente volta com a sua pergunta no próximo bloco. E ele não chegou no Lula, que eu gostaria de escutar. Mas nós vamos ter que ir para o intervalo e a gente toca mais rápido a partir Chego no próximo capítulo. Perfeitamente, nós já estamos indo para o terceiro bloco. Olha só, a conversa está interessante, correndo, mas temos que ir para o intervalo. Voltamos em instantes.